Vocês me pediram e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de estratégias para melhorar o controle de impulsos. Então fica aqui comigo que eu vou trazer algumas informações bem importantes para vocês. Então, para começar, vamos explicar um pouquinho rapidamente, né, o que são os controles de impulso. Então, a gente controla, né, ou a gente tenta controlar algumas ações do nosso dia a dia, né, principalmente ações que não são adequadas ou ações que podem nos prejudicar ou prejudicar os outros. Então, eu precisava ter respirado um pouco mais, eu deveria ter me controlado um pouco mais, no sentido assim, de não ter feito uma resposta sem pensar e aí eu acabo sendo agressiva ou tendo algum comportamento e depois eu me arrependo, qualquer situação em que eu acabo me expondo ou expondo outras pessoas, e são situações geralmente que trazem algum prejuízo ou risco, ou às vezes os dois, o risco e o prejuízo associado. Então, por exemplo, acabei de ter uma briga no meu trabalho, então eu entro no carro, saio em alta velocidade, me coloco em risco, coloco outro risco, ou então eu acabei tendo uma briga muito ruim com o meu namorado, com a minha namorada, e aí eu terminei a relação, eu já falo que acabou e tal, depois eu me arrependo, tenho que voltar, vir, conversar, explicar. Então, esses comportamentos impulsivos, e quando a gente vai falar para controlá-los, são aqueles comportamentos que causam prejuízo, podem fazer com que você se sinta envergonhado, que possa causar prejuízo para você ou para as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, as pessoas que você convive no trabalho, enfim, né, nas nossas relações sociais de um modo geral. Então, primeiro a gente tem que entender o que seria, né, esses comportamentos, e aí a gente tem que controlar principalmente esses que vão nos causar prejuízo ou causar prejuízos para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, uma estratégia bem importante, que eu acho que eu já falei aqui, mas eu acho que a gente vai precisar falar bastante ainda, e eu vou tentar trazer mais exemplos porque facilita. Então, é identificar, né? Então, assim, identificar em que momento, geralmente, ou em quais situações, geralmente, você acaba tendo algum comportamento de perda de controle, algum comportamento inadequado, ou falando alguma coisa que não deveria, enfim. A primeira coisa é identificar, né? Então, assim, porque como é que eu vou controlar impulso se eu não tenho identificado? E às vezes vocês falam, é fácil, é só identificar. Não é, gente, não é tão simples assim, porque geralmente são comportamentos que já fazem parte da nossa rotina. Ele já está tão internalizado que geralmente você não consegue identificar, mas que as pessoas que estão à sua volta conseguem identificar com muita clareza, com muita facilidade, tá? Inclusive, no treinamento 28 dias de relacionamento na prática, se você não viu, depois dá uma olhadinha, que é o treinamento que eu desenvolvi, um dos pilares do treinamento eu falo exatamente isso. Então a gente precisa ter ou desenvolver a nossa autopercepção, né? Então, assim, em que momentos ou em que situações geralmente eu acabo tendo um comportamento inadequado. Por exemplo, se é uma pessoa introvertida, né? Se eu sou mais introvertida, eu tenho uma dificuldade maior em me comunicar. Então eu sei que a chance de eu falar alguma coisa inadequada, ter algum comportamento inadequado, vai ser naqueles momentos em que eu tenho que ter uma atividade social um pouco mais intimista, ou que eu preciso me expor um pouquinho a mais. Então a tendência é que eu faça alguma coisa errada, eu fale alguma coisa inadequada nesse momento em que eu não me sinto tão confortável, porque talvez a minha habilidade social não esteja tão desenvolvida, né? Então a habilidade social também é uma questão que eu trabalho, é um dos pilares que eu trabalho também no treinamento 28 dias de relacionamento na prática. Então eu preciso identificar, primeiro, em que momentos eu acabo tendo comportamento mais inadequado. Em segundo, se for numa situação social, eu consigo desenvolver essas habilidades sociais. Então, por exemplo, vamos pegar essa questão do introvertido mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou mais introvertida, eu tenho uma dificuldade maior em me expor quando eu tô com muitas pessoas, né? E aí eu sei que eu vou sair, ou que eu tenho interesse em alguém, eu quero sair para tentar uma relação, para tentar aproximação com alguém, e eu já sei que essa situação ela é muito complicada. Então,
Provavelmente, se você já sabe que nessas situações, no encontro ou numa situações com amigos em que tem alguma pessoa que tem o seu interesse, geralmente é quando você fala alguma coisa inadequada, quando você faz alguma ação inadequada, você já tem que identificar e tentar se preparar para desenvolver estratégias. Então, por exemplo, se vai para um lugar, se vai com os amigos, quem são os amigos, geralmente quais são os temas que são ditos, ou que você sabe, que assunto que você já domina, que seria mais fácil para conversar ali, tá? Então você entende, tá? Tem uma autopercepção, eu tô dando esse exemplo, a gente pode pensar em milhares de exemplos, mas acho que esse exemplo fica bem claro. Então eu sei que toda vez que eu tenho que sair com amigos ou lugares públicos e que eu tenho interesse em conhecer uma pessoa nova, eu geralmente falo demais, eu falo excessivamente, eu falo alguma coisa inadequada, então eu tenho que pensar, bom, eu vou me expor novamente nessa situação, né? Eu tenho interesse, ou até conversar novamente com alguém que eu já conheço, mas que eu tenho interesse, e aí eu já vou me preparar um pouquinho para ter algum tema ali para conversar naquele momento, né? Então essa é numa situação mais tranquila, mas Lari, quando é uma situação que geralmente eu sou um pouco mais agressiva, uma situação mais complicada, né? Então, como é que eu vou controlar um impulso quando toda vez que eu brigo com o meu parceiro, com a minha parceira, eu brigo com a minha mãe, brigo em casa? Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir procurando, né? Vocês têm que identificar essa questão. Então, quando que acontece? Qual que é a ação que geralmente desencadeia a briga e por consequência, né, a perda de controle? Identifiquei, então eu já sei, toda vez que eu me atraso, minha mãe briga, a gente discute, etc. Então tem que começar a achar estratégias, e aí de novo, é individual. O que pode te acalmar? Então assim, eu trabalho com os pacientes, a gente vai pensar sempre algumas estratégias ou uma estratégia pontual. Uma muito simples que a gente fala bastante, então, é respirar profundamente. Eu já sei que eu me atrasei e que toda vez que eu me atraso, eu e a minha mãe temos uma discussão importante, e essa discussão eu perco o controle, xingo, jogo as coisas, brigo. Então eu sei que essa situação vai acontecer de novo, porque eu já tenho uma percepção de quando isso vai acontecer e eu já criei uma estratégia. A estratégia vai ser, eu vou chegar lá e eu vou respirar, até eu me sentir que eu tô mais tranquila pra gente ter uma conversa ou não, pra impedir que esse comportamento se repita, né, e que os problemas acabem tomando uma proporção até maior, certo? Então eu espero tê-los ajudado. Lembra, foram 2 exemplos só, você pode pensar em outros exemplos, então você tem que pensar o seguinte: fazer essa autorreflexão, qual a situação, e já achar uma estratégia, que ela deve ser usada antes do momento, né, ou tem que ser trabalhada em momentos anteriores, em momento que você esteja tranquila, não naquele momento específico da perda do controle, tá bom? Te vejo aqui nos próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você ainda não ativou, para você receber meus próximos vídeos, comente aqui comigo, até a próxima!